O setor de energia é um dos que os investidores mais gostam no Brasil, justamente pela sua alta rentabilidade e também previsibilidade, podendo pagar bons dividendos. Mesmo esse setor sendo muito visado, temos empresas que estão fora do radar de muitos investidores e podem fazer boas entregas e subir muito nos próximos anos. Hoje eu vou trazer para vocês 3 dessas empresas, lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento, então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. A primeira empresa que eu vou trazer para vocês hoje é a Auren Energia ou Aure3. Ele está com uma cotação próxima de R$ 14,56. A empresa surgiu através da fusão dos ativos de energia da Votorantim com a CESP e de uma outra empresa conhecida como CPP Energia, dando então origem à Auren Energia. Ela teve a abertura do seu capital bem recentemente, então a empresa que iniciou a sua negociação em bolsa com uma cotação próxima dos R$ 16 e veio tendo aí uma pequena queda ao longo do ano de 2022, finalizando então no dia de hoje próximo dos R$ 14,50. Justamente essa falta de histórico para sabermos como as empresas vão administrar a Auren pode ser um problema para muitos investidores. Então, a empresa está cotada hoje a um PL de 5,44, um PVP de 0,95, ou seja, está até um pouco descontada em relação ao seu valor de patrimônio e pagou nos últimos 12 meses um dividendo bem modesto de 0,69. Mas esse ponto aqui dos dividendos, pessoal, vai mudar e logo, então é bem interessante ficar de olho nele e eu vou mostrar para vocês. Vamos dar uma olhadinha então nos ativos da Auren Energia e na sua atuação. A empresa tem uma capacidade instalada de geração de energia de 3,1 gigawatts e um pipeline de novos projetos vindo aí de outros 1,9 gigawatts. Então, os ativos que a empresa tem hoje são representados por ativos eólicos com uma capacidade instalada de 1 gigawatt e outros ativos hidrelétricos com uma capacidade instalada de 2,1 gigawatts e um prazo de autorização bastante grande, de forma que essas empresas aí vão ter bastante tempo para atuar ainda. Sendo administrada então pela Votorantim e pela CPP Investments, a Auren tem 30% aqui das suas ações em free float, ou seja, sendo negociadas a mercado, sendo desses 30% somente 12% para investidores pessoa física. Vale lembrar, pessoal, que a Votorantim é uma gigante no Brasil, então a empresa tem aí vários negócios em diversos setores, atuando inclusive agora no setor de energia. Enquanto que a CPP Investments é uma empresa global de conhecimento aí na parte de energia renovável e tem um excelente histórico de investimentos, atuando também com companhias de energias em diversos outros países. Um ponto importante aqui para a Auren, pessoal, é justamente que a empresa vem tendo um bom crescimento na sua capacidade de geração instalada ao longo dos anos, e isso deve continuar ainda num crescimento, pois a empresa ainda tem muitos projetos para produzir, construir e também entregar para os seus investidores. Dessa forma, a empresa tem uma composição de 71% de geração de energia hidrelétrica e outros 29% eólica, mas ela vem buscando já uma diversificação para diluir ainda mais a sua capacidade de geração elétrica, ficando mais segura a crises hídricas como já tivemos anteriormente no Brasil. E aqui podemos ver no mapa que ela atua então principalmente na região nordeste, ali fazendo a sua geração de energia eólica, e aí mais na região sudeste e também sul com os seus ativos hidrelétricos. Buscando aumentar ainda mais a sua diversificação, a empresa tem aqui 2 projetos em desenvolvimento, que são o Sol do Piauí, que é um projeto híbrido de geração eólica e também solar, e tem aqui um investimento de 255 milhões, com as obras iniciando no final do ano de 2022. E tem também o projeto Jaíba 5, lá em Minas Gerais, que é somente de geração solar. E esse projeto, pessoal, é um projeto enorme aqui na capacidade de geração que vai acrescentar a empresa. E dessa forma ela vai ter um investimento aqui de outros 2 bilhões de reais, um investimento bem maior aqui que o de cima. E dessa forma, o início das obras também é no final de 2022. Ou seja, a empresa já vem construindo esses projetos e assim que finalizados vão adicionar muita capacidade de geração para ela e, consequentemente, maior rentabilidade. E aí, quando olhamos para as empresas que atuam principalmente somente com geração de energia, pessoal, é muito importante essa métrica aqui do nível de contratação da sua energia. E a Auren está muito segura aqui, então a empresa tem boa parte da sua energia contratada até o ano de 2025, onde nós podemos ali ter algum problema de sobreoferta de energia que pode derrubar os preços, e como a Auren já tem aí os seus contratos fechados, ela não vai sofrer com isso. Já de 2026 em diante, ela tem aí menos da sua energia contratada, mas ainda assim, 60% já é um bom número, e dependendo da variação, ela pode ter conseguido bons preços e pode conseguir bastante lucro nesse sentido também. Vamos agora dar uma olhadinha nos últimos resultados da Auren, pessoal. A empresa teve aqui então uma redução na sua receita líquida de 2021 para 2022, mas isso foi muito compensado aqui pelo aumento no seu EBITDA ajustado e também na sua margem EBITDA, que aumentaram bastante.
Então, de 2021 para 2022, a empresa teve aqui um bom acréscimo, totalizando um aumento no seu EBITDA ajustado de 51%. Então, a empresa aumentou aí muito a sua capacidade de geração de caixa. Já na parte aqui, então, dos motivos que a empresa cita para a melhoria nos seus números é justamente a questão da melhora na performance dos seus ativos de geração, também os reajustes nos preços dos contratos, maiores dividendos recebidos das empresas que ela possui participação, entrada em operação de outros ativos eólicos que ela tinha em construção e também o recebimento de indenização por um lucro em uma das usinas. E justamente com todos esses projetos e aumento de EBITDA, a empresa diminuiu a sua dívida líquida sobre o seu EBITDA, justamente porque ela aumentou a sua capacidade de geração de caixa. E se formos olhar para o cronograma de amortização, ou seja, quando a empresa vai ter que fazer aí os seus pagamentos na data limite, ela tem aí bastante margem, porque o cronograma principalmente começa, apesar que somente a partir de 2028, tem uma pequena subida em 2024, mas a empresa está bem tranquila, tem bastante caixa para bancar suas dívidas. Além disso, ela conta com várias iniciativas diferentes para aumentar sua lucratividade, como uma startup de geração distribuída, questão de utilização de IA nos seus projetos para melhorar a sua eficiência e produtividade, e também outros produtos de tecnologia e telemedição para a gestão energética. Ou seja, a Auren não atua somente aí na produção de energia, mas também tem vários setores e vetores de inovação que podem trazer ainda bastante lucro para ela no futuro. Se formos olhar agora para a parte dos dividendos, pessoal, infelizmente não temos muito histórico da Auren, justamente porque ela é uma empresa bastante jovem. Ela fez aqui já alguns pagamentos no ano de 2022, mas foram pagamentos bem modestos e a empresa também não tem aí muito histórico para nós podermos acompanhar. Se formos pegar, por exemplo, a CESP e os seus pagamentos, a CESP, que era a antiga empresa da Votorantim que entrou aqui na parceria, ela fazia então pagamentos também poucas vezes ao ano, geralmente fazia aí um pagamento por ano somente, ou algumas vezes fazia aí mais pagamentos, 2 pagamentos por ano, mas era aí bem raro, então. Mas caso seja o objetivo do investidor buscar pagamentos várias vezes ao ano, a Auren talvez não seja a melhor possibilidade. Infelizmente, as empresas de energia têm aí esse conceito, elas normalmente pagam poucas vezes ao ano, e normalmente somente as gigantes do mercado, como a Indy, a Transmissão Paulista e a Taesa, pagam mais vezes ao ano. E eu fico bem chateado por isso, porque justamente temos muitas empresas boas, como a própria Auren, que caso pagassem dividendos mais vezes ao ano, eu provavelmente teria na minha carteira, mas por esse motivo eu opto por ficar de fora. E a Auren tem inclusive um dividendo em aberto relativo a uma indenização que ela recebeu através de um processo da usina hidrelétrica Três Irmãos. Dessa forma, ela tem um valor para pagar de R$ 1,50 por ação, o que no preço de cotação hoje da empresa representaria um dividendo acima de 10% do seu preço de cotação, que é bem interessante já. A data de corte, então, para os investidores que quiserem receber esses dividendos é o dia 4 de maio. Após essa data, então, fica ex-dividendos, ou seja, os investidores já não podem mais receber esses valores. E a data de pagamento vai ser feita 11 dias depois, que vai ser no dia, então, 15 de maio. Passando agora para a próxima empresa, é a Neo Energia, que atua nos setores de geração, transmissão e distribuição. Ela está com um preço de cotação de R$ 14,50, vem vindo aí numa boa queda nos últimos tempos. Teve inclusive uma desvalorização nos últimos 12 meses de quase 11%. Está com um PL bem descontado de 3,73%, um PVP de 0,66, ou seja, ela está cerca de 34% abaixo do seu valor patrimonial e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield bem interessante de cerca de 6,41%. A Neo Energia atua em vários estados do Brasil. Na parte de distribuição, ela tem então uma área de concessão de 842 mil quilômetros, atendendo quase 38 milhões de pessoas. Na parte de transmissão, ela tem 18 linhas de transmissão, sendo 9 em operação e outras 9 em construção. E na parte de energias renováveis, ela conta então com a geração de usinas hidrelétricas, eólicas e também solares, tendo também um pezinho ali na parte de geração térmica e de comercialização de energia através do trade. A Neo Energia é controlada pela Iberdrola, uma multinacional espanhola que atua no setor de energia, tendo aqui então 53,5% das ações de controle da Neo Energia e tem também outros 30,3% em posse da Previ. Com isso, somente 16,2% das ações da Neo Energia ficam disponíveis para negociação a mercado, a Free Float, mas como a empresa é uma empresa que está no novo mercado, então os investidores não têm aquele problema de ter as ações com final 3, final 4 e final 11 e diferente liquidez, o que não vai fazer com que o investidor tenha que se preocupar com esse ponto. Para o seu crescimento, a empresa aposta então no Nordeste, que é uma região que vem num forte crescimento, e também as regiões de São Paulo e Brasília, de forma que ela pode ter um aumento de 1,3 milhão de clientes a cada 5 anos.
ela vem fazendo também fortes investimentos na parte de transmissão, de forma que ela já entregou vários lotes e também venceu vários leilões, tendo uma adição de RAP de quase 400 milhões, e os outros 9 lotes que ela está construindo vão adicionar uma RAP de 1,3 bilhões, ou seja, a empresa ainda vai aumentar bastante a sua rentabilidade. Ela também vem focando no crescimento na parte de geração de energias renováveis, com complexos solares e também eólicos, focando ainda assim na eficiência e nas suas despesas operacionais, reduzindo bastante nos últimos anos, com uma bela disciplina financeira. E aí, para o crescimento da empresa, eu vou destacar principalmente a parte de transmissão, onde ela vem focando bastante, arrematando bons lotes, e com isso ela vai conseguir crescer bastante no seu EBITDA, e consequentemente isso vai acabar indo para o bolso do investidor no fim das contas. Mostrando muita eficiência nas suas obras de transmissão, fazendo entregas antecipadas e também com reduções de custos, de forma que ela entrega normalmente com uma antecipação de mais de um ano aqui os seus projetos, e consegue ainda economizar bastante. Sendo bem diversificada também na sua parte de geração, a empresa atua com 58% da sua venda da geração no mercado regulado e outros 42% no mercado livre, que acaba sendo bem lucrativo para ela. De forma que a sua produção está concentrada principalmente na parte hidrelétrica e tendo outras diversificações na parte de energia eólica e solar. Ainda assim, pessoal, a empresa vai buscar diluir bastante a sua parte hidrelétrica, já que ela tem outros projetos em construção para a parte eólica e solar. E aí eu venho destacar para vocês, pessoal, como a gestão da empresa espanhola tem sido muito boa para a Neo Energia, porque a empresa vem fazendo aquisição de vários ativos, de várias empresas e também boas obras, de forma que ela vem conseguindo evoluir na sua margem bruta ao longo dos anos, evoluir também nas suas despesas, de forma que elas vêm aqui tendo uma redução na sua porcentagem de gastos frente à margem bruta da empresa. Além disso, ela vem também com uma boa evolução no seu EBITDA ao longo dos anos e também do seu lucro líquido. Ou seja, a empresa vem mostrando um histórico de crescimento muito bom e consistente. E ela vem também com a entrega de 2 projetos de geração de energias renováveis, sendo um deles de parques eólicos e outro de parques de geração solar, adicionando ainda mais capacidade para a empresa. Pegando na ótica da comparação de 2021 com 2022, a empresa conseguiu melhorias nas suas margens. Teve também alguns aumentos de despesas, mas isso foi geral aí no mercado de energia e também no mercado brasileiro. Ela cita então aqui para os seus aumentos e melhoras a questão dos reajustes tarifários. E eu achei bem interessante com o pessoal que é atendido pela Neo Energia comentou num vídeo que eu fiz alguns dias atrás de análise específica sobre a empresa, que ela vem aí fazendo bons reajustes e enfiando a faca mesmo. Então a empresa vem aumentando bastante aí as suas cobranças. E é aquela coisa, a empresa vai fazer os seus ajustes conforme manda a regulamentação e não tem o que os clientes fazerem, eles vão ter que pagar porque eles consomem energia de qualquer jeito. Além disso, ela cita aqui para o aumento das suas despesas também a questão da normalização da Neo Energia de Brasília, então a empresa vem buscando um foco aí na melhoria da atuação da Neo Energia de Brasília. Com isso, ela entregou também bons aumentos no seu EBITDA de 18% em comparação com 2021, aumento no seu EBITDA da caixa de 32% em comparação a 2021 e do seu lucro líquido de outros 20%. Ou seja, a empresa vem crescendo em todos os seus setores, puxada principalmente pela questão das redes, que contempla então a distribuição e também a transmissão de energia. E eu destaco para vocês, pessoal, a questão dos pesados investimentos que a Neo Energia vem fazendo na ordem de 10 bilhões de reais somente no ano de 2022. Então a empresa veio aqui com grandes investimentos na parte de distribuição, fazendo quase 5,5 bilhões, outros 2,6 bilhões em transmissão, e aí em renováveis, outros 1,7 bilhões e um pouquinho também na parte de liberalizado. Então a empresa vem muito forte e vem num belo de um crescimento. Justamente por esses motivos ela está com a sua dívida um pouquinho mais esticada, mas considerando que a empresa vem buscando essa expansão tão forte, pessoal, é aceitável esse endividamento aqui e ela com certeza, assim que entregar suas obras, vai conseguir baixar o seu endividamento, justamente pelo aumento do seu EBITDA. Então, a questão aqui da exposição da empresa está bem diversificada em relação ao CDI e Selic e também ao IPCA, ou seja, no cenário de aumento da inflação e no cenário do aumento de taxa de juros, a empresa não vai sofrer um impacto tão grande, ela está bem diversificada nesse sentido, de forma que qualquer cenário ela vai ter um aumento da sua dívida, mas não como outras empresas que têm uma exposição somente ou principalmente ao CDI, ou principalmente ao IPCA, e que algum cenário pode complicar bastante ela. E aí, dando uma olhadinha nos dividendos pagos pela Neo Energia, ela vem aumentando os seus pagamentos ao longo dos anos. Então ela começou aqui em 2019 pagando dividendos modestos, e aí veio num crescimento,
em 2021 veio aumentando e então chegou aqui em 2022 a 5,17%. Com todo esse crescimento, pessoal, eu espero que ao longo dos anos a Neoenergia venha num bom crescimento do seu pagamento de dividendos, e é justamente isso que me agrada na empresa. Eu entendo que ela está bem descontada aqui em relação ao seu PVP e PL, e por isso ela está fora do radar de muitos investidores. Então, inclusive, se vocês quiserem ver mais detalhes sobre a Neoenergia, eu fiz um vídeo específico sobre ela, mostrando mais detalhes. Eu vou estar deixando no card aqui acima do vídeo para vocês acessarem se vocês quiserem. Mas aí pegando agora a questão da recorrência dos pagamentos, a Neoenergia não é uma empresa que paga de forma tão recorrentemente os seus dividendos. Então a empresa tem aqui um histórico de pagamentos bem divididos, ela paga algumas vezes ao ano, normalmente pelo que eu vi, pessoal, ela tem o costume de pagar nos meses de janeiro, nos meses de julho e também nos meses de abril, mas isso vai depender bastante do fluxo de caixa da empresa e não tem nada certo, pelo menos olhando no estatuto dela. O que nós vemos aqui é que é bem recorrente que ela pague principalmente no mês de janeiro, então vale ficar de olho nesse mês, principalmente quando vocês forem investir na empresa. E aí a terceira e última empresa que eu trago para vocês hoje, a AES Brasil Energia, ou AES B3. E bom, pessoal, a AES dessas que eu trouxe para vocês provavelmente é a que está menos fora do radar, ou seja, é a empresa que os investidores mais estão de olho hoje, mas é justamente por causa daquele comentário do Barsi que disse que a empresa estaria praticamente dada. E de certa forma ele tem razão, pessoal, e eu vou mostrar para vocês o porquê. Então, só dando uma olhadinha em alguns números da empresa antes, ela está com uma cotação de R$ 9,91, perdeu bastante valor nos últimos 12 meses, cerca de 18%, está com um PL bastante esticado, mas é justamente porque a empresa vem fazendo pesados investimentos, então o lucro final dela está bem baixo, está aqui em cerca de 40%, e aí o PVP dela um pouquinho acima aí de 1,36, enquanto que ela distribuiu pouquíssimos dividendos nos últimos 12 meses, cerca de 1%. A AES Brasil é controlada pela AES Corp, que é uma multinacional que atua em diversos países e tem vários ativos aí, somando então um total de 33 bilhões de dólares. E ela vem fazendo também pesados investimentos nos seus ativos, buscando aumentar cada vez mais a sua participação em diferentes países. A AES Brasil, que era conhecida antigamente como AES Tietê, era conhecida como uma empresa que pagava pesados dividendos para os seus investidores. A empresa acabou sofrendo bastante com a crise hídrica no Brasil porque ela tinha um portfólio somente de geração de energia hídrica e dessa forma ela vem aqui então com um foco na diversificação das suas matrizes de geração, de forma que desde 2016 até agora em 2023 a empresa conseguiu praticamente dobrar aí a sua produção, focando principalmente na questão de diversificação, tendo agora uma boa fatia de geração eólica e uma fatia um pouquinho menor de geração solar. De forma que hoje a questão da geração hídrica representa somente 50% do portfólio da empresa. Em 2022 ela conseguiu entregar quase 450 megawatts de ativos eólicos e também tem aí planejados para a construção mais 1 gigawatt de geração, além de outros 305 megawatts em pipeline. Com isso, a empresa tem aqui mais de 850 milhões de EBITDA adicional contratado para os próximos anos. E esse é um ponto que eu quero levantar bastante para vocês, pessoal. A empresa já tem aí muitos dos seus projetos que ela está construindo e planejando já contratados. Ou seja, com esses projetos entregues, imediatamente o EBITDA da empresa já sobe, ela já consegue aí fazer render. No começo de 2023, a empresa já estava com o seu projeto Tucano praticamente finalizado, adicionando então mais de 320 megawatts na geração de energia e ele vai ser concluído ainda no primeiro semestre de 2023. Ela também estava construindo aqui a questão do complexo de Cajuína, tendo o projeto de Cajuína 1 bem avançado no seu desenvolvimento e deve já entrar em operação em 2023, e o Cajuína 2 também já deve ser concluído em 2023. Ou seja, nesse ano, pessoal, a empresa já deve ter uma boa adição no seu EBITDA. Então, todos esses projetos que ela vem fazendo são muito bem fundamentados. Atuando somente no setor de geração, ela atua principalmente na parte de venda de energia no mercado livre, que é extremamente lucrativo, e ela vem tendo então um grande crescimento na sua energia vendida. A empresa também tem um foco na questão de inovação, de forma que ela tem um pré-contrato com o Porto de Pecém para fazer uma usina de hidrogênio verde, o que pode ser muito lucrativo para a empresa no futuro. Até 2025, a AES tem praticamente todo o seu portfólio já contratado, inclusive os projetos que ela está ainda construindo, então a empresa vai ficar bem segura pelos próximos anos por ela já ter vários contratos fechados e contratados.
Com isso, no comparativo com o ano de 2021, a AES conseguiu adicionar mais de 37% no seu EBITDA e com certeza, pessoal, no fechamento de 2023, ela vai ter também uma excelente adição de forma que a empresa vem num crescimento brutal. Ela teve também alguns prejuízos no fechamento de 2021, justamente pelos motivos que eu falei para vocês, de crise hídrica e também de investimentos, mas agora ela já conseguiu virar o jogo e no fechamento de 2022 ela conseguiu ter um lucro, sim, modesto, mas a empresa já conseguiu voltar a lucrar e ela deve agora dar uma continuidade no seu aumento dos lucros, buscando então um aumento cada vez maior. E reparem aqui como está comprometido o caixa da AES Brasil para o ano de 2023. A empresa tem então um saldo de caixa hoje de quase 2 bilhões. Ela vem fazendo aqui algumas captações que vão aumentar, mas ela vem fazendo pesados investimentos, o que consome muito do seu caixa. Então, para o ano de 2023, ela vai usar um pedaço do seu caixa justamente para fazer o pagamento das suas dívidas e também vai usar praticamente 3 bilhões de reais para continuar fazendo investimentos em obras e construção que vão adicionar ainda mais capacidade de geração para a empresa no futuro. E justamente por isso, das empresas que eu mostrei para vocês, a AES é a que está mais alavancada. Então a empresa vem aqui com uma alavancagem fechando o ano de 2022 em quase 5 vezes o seu valor de dívida líquida sobre EBITDA. Claro, a empresa vai conseguir ter um bom aumento no seu EBITDA aqui em 2023 e com certeza a sua alavancagem vai diminuir, mas ainda assim é uma alavancagem que está bastante alta hoje. Se formos olhar então para o seu cronograma de amortização, ele começa a subir somente lá para 2024, ou seja, a partir daí a empresa vai ter que focar em quitar suas dívidas também. Então pode ser anos um pouco duros para ela, mas principalmente o ano de 2023 vai ser um ano pesado em investimentos. Detalhe importante para os investimentos que a empresa já comunicou ao mercado que ela vai estar fazendo. Então, para o ano de 2023, pessoal, é onde a AES vai investir aí quase 2,5 bilhões, mas observem como nos próximos anos ela vai ter então uma redução nos seus investimentos, ou seja, assim que finalizadas essas obras, pessoal, a empresa vai quietar um pouquinho o facho, vai quitar suas dívidas e vai começar a pagar dividendos. Ou seja, a AES, na minha opinião, para 2024 em diante vai ser uma empresa que deve fazer excelentes pagamentos. Da mesma forma, a AES Brasil não é uma empresa que costuma pagar várias vezes ao ano, pessoal, então a empresa fica normalmente com 1 ou 2 pagamentos por ano. Então, infelizmente, fica aí essa questão da constância do pagamento dessas empresas, mas é algo que, infelizmente, acontece bastante no setor de energia. E dando um geralzão nas empresas, então, pessoal, a questão aqui, para os investidores que buscam dividendos mais no curto prazo e que querem começar a receber logo, com certeza a Auren e também a Neo Energia são empresas que devem começar a pagar dividendos mais próximos. No caso da Auren, pessoal, assim que ela entregar suas obras, ela deve focar mais no pagamento de dividendos. Então ela é uma empresa que já está mais precificada e deve vir pagando dividendos logo, enquanto que o caso da Neo Energia, na minha opinião, é uma empresa que está extremamente descontada e tendo um crescimento brutal nos últimos anos. Então eu acho que ela está mal precificada pelo mercado e na minha opinião ela tem bastante potencial para valorização e também no aumento da sua entrega de dividendos. E já passando para a AES Brasil, ela é o caso mais complexo aqui de todos, porque a empresa deve demorar um pouquinho mais para começar a pagar os seus dividendos justamente pelos seus investimentos pesados e pelas obras que ela ainda está construindo. Então, por todos esses motivos, provavelmente a AES Brasil no ano de 2023 não deve pagar muitos dividendos e somente a partir de 2024 que ela deve começar a vir com bons pagamentos. Então é importante que o investidor entenda isso antes de comprar a empresa, lembrar que ela está aqui num ciclo de investimentos e justamente por isso ela não vem pagando dividendos e provavelmente quando ela começar a pagar, pessoal, a sua cotação vai subir. E bem, o que eu tinha para esse vídeo era isso então. Deixe aí nos comentários, pessoal, vocês já conheciam essas empresas, vocês já acompanham elas ou vocês têm alguma delas em carteira? E se vocês gostaram desse vídeo, se ele foi útil para vocês, peço que vocês deixem então o seu like e também se inscrevam no canal para ajudar no nosso crescimento e para vocês serem notificados toda vez que eu lançar um vídeo. E é isso, pessoal, muito obrigado por acompanharem, um abraço para todo mundo, tchau, tchau.